Então vamos iniciar. Estamos no nosso horário. Vamos fazer a nossa prece para começar o estudo. Nós vamos estudar hoje o último capítulo, Constelação Familiar Perene, encerrando a obra. No próximo domingo a gente faz uma avaliação em conjunto do que a gente percebeu na obra, como é que foi, para a gente fechar esse nosso momento do estudo da obra Constelação Familiar. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que sob o comando do nosso Pai Maior, nos envolva, esteja conosco, nos incluindo, nos amparando, para que a gente tenha um bom estudo. Graças a Deus por mais esse momento, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós temos aqui essa temática, Constelação Familiar Perene. A Vera aqui ficou responsável, mas deve ter tido algum comprometimento aí que ela não chegou. Se por acaso ela chegar, aí ela toma conta do estudo dela, mas por enquanto vamos nós aqui. Eu tinha pensado algumas ideias dentro do estudo, justamente para dar uma contribuição, porque a Joana começa falando sobre a constelação familiar, dizendo que é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser. Transitória porque nós estamos numa encarnação, num momento reencarnatório, como ela vai falar mais adiante, e tudo que nós estamos vivenciando aqui é momentâneo, faz parte desse momento reencarnatório, né? E ela diz que é transitório, é um momento transitório daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos, todos necessitados de crescimento interior e de iluminação, e concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, assim, cada um de nós vem de uma necessidade, né? É uma oportunidade que Deus nos dá, nos reúne num lar. A gente vem, cada um com necessidades muito grandes, com dificuldades, mas, passado tudo isso, como ela bem diz, fica registrado na nossa memória, na memória dos membros. Muito bem, Lúcia, chegou. Eu tinha começado, mas o estudo é todo seu. Teve uma lembrança de algo. Vocês não sabem aqui. Boa tarde para vocês. Eu estava começando aqui a falar dessa constelação familiar, dessa experiência transitória que a Joana fala, né? Que ela se realiza através da composição dos membros, que vem de diferentes grupos, mas que ao final da etapa tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. É aquela coisa, a gente não vai esquecer nunca aquela experiência que a gente viveu, aquele momento, aquela oportunidade. Por isso, acho que acontece muito de muitos espíritos virem socorro de outros que estão encarnados passando por dificuldades, que lá no passado vivenciaram uma experiência com ele, não esqueceu, né? E veio para auxiliar nesse processo. Fique à vontade, o Jaco vai falar e depois você continua. Só esse primeiro parágrafo. Porque assim, ele é bem denso de conteúdo, né? Então, quando ele fala de memória, eu pensei da oportunidade mesmo que a gente tem de conviver, né? E eu sempre digo, porque a ideia que eu tenho, que a gente tem a oportunidade de refazer conexões, né? De fazer novas conexões e de se refazer conexões, ou seja, de você aproveitar a oportunidade novamente de estar junto daquele espírito, né? Que quer, enfim, aprender a perdoar, amar, se amar, etc. Então, quando você está junto e você tem essa compreensão,
é necessário que a gente tenha, que a gente faça esse esforço, né, de elevar essa relação a um nível que seja uma relação boa, que você consiga dar bons exemplos, mostrar bons comportamentos, enfim. Porque essa memória, o Espírito, ele leva. Hoje nós estamos vivenciando e nós estamos criando a memória que amanhã, numa nova encarnação, a gente vai se utilizar, né? E ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Então, essa consciência que a Joana ela convida a gente, né, de ter essa consciência, porque não é só agora. Nós somos espíritos eternos e não se trata só de nós. A nossa evolução, o nosso conhecimento de si, só eu posso fazer. Cada um tem a responsabilidade por si, mas nós impactamos os outros e somos impactados também pelos outros. Então essa conexão ela é importante. Então, essa memória que a gente cria com o nosso entendimento de vida, de mundo, de como reagir às situações, principalmente a sociedade primeira, que é a mais próxima de convivência, aquilo que a gente passa, o que a gente permite, quando a gente tem esses comportamentos, vai impactar no outro. E aí a gente, como a gente tem essa tendência ao imediatismo, né, como se um ciclo de evolução no sentido de conhecer a si mesmo, no sentido da evolução do espírito, né, essa fase humana, ela fosse começar nessa encarnação e terminar nessa mesma, a gente tende a não levar em conta, a não dar importância às coisas que são muito importantes, né? Que essa questão da memória, ela é assim, muito importante, e muito embora seja uma religião encarnacionista, a religião espírita, né, a gente precisa não só saber no sentido teórico, né, mas a gente precisa viver, porque tem um amanhã, tem outras oportunidades que a gente vai ter. E aí acontece muito de ver espíritos em perigo, agindo, recebendo, melhor dizendo, essa palavra, em nosso favor. Porque, ou contra, né? Por conta das memórias. Por conta das memórias. Porque nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos e os mundos, né, eles estão ali, se influenciando, né? Não é só de lá para cá, é daqui para lá. Está vivendo aqui vocês leram primeiro parágrafo. Eu estava vendo aqui os genitores, né? A responsabilidade. É os genitores, a imensa alegria que se deriva da oportunidade de haver recebido nos braços da afetividade espíritos de variada procedência, amigos de ontem, adversários de épocas anteriores, que se reuniram pela consanguinidade, a fim de encontrar o mundo a paz, ensaiando recomeços e reparações em processos penosos de expiação ou em tarefas missionárias de redenção. Então a gente percebemos a responsabilidade, né? Dos genitores que recebem esses espíritos, ora outros contextos, em outras realidades, em outros tempos, amigos, inimigos. E esse reencontro cabe a responsabilidade de educá-los, de reeducá-los, de aprender também junto.
nessa relação tão importante e relevante para o desenvolvimento deles como genitores e desses espíritos que chegam, né? Desses filhos que chegam e muitas vezes não se entende o sentimento de atração ou mesmo de repelir, né? Não há uma compreensão, muitas vezes se perdem nessa incompreensão, forma de desentendimentos, de conflitos do seio familiar. Até de abandono, né? Sim. Chegando ao abandono, é interessante, porque Manuel fala que assim, essa consciência da evolução de si, a auto-evolução, é cada uma. Então nem todo mundo, nem todos têm essa percepção da necessidade de a gente se melhorar. As mais das vezes o que ocorre é que as pessoas buscam justificativas diante das situações que acontecem na vida, né? No sentido se tem uma simpatia maior com o filho, ou se tem uma antipatia. Então, buscam terceirizar isso, né? A maioria não vai para dentro de si, não considera refletir sobre aquele sentimento que ele tem, mas busca uma justificativa em algo fora, né? Então essa percepção, muitos ainda não têm a percepção da necessidade do conhecimento de si para iniciar o processo necessário de evolução. E acontece quando a pessoa tem esse comportamento de achar que o outro é que tem que mudar, né? O outro é que tem que entender como ele pensa, o outro é que tem que entender as suas dificuldades. Sempre o outro, né? Você transfere. Então, nem todo mundo tem essa percepção de parar e dizer assim, peraí, o que eu não estou compreendendo em mim, né? Qual é o motivo desse meu sentimento diante na hora que floresceu aqui esse filho? Porque eu tenho rejeição por esse e tenho mais simpatia por esse, né? Isso a gente fala no ponto de genitor, mas tem a situação dos irmãos, porque tem um antipatiza contra o outro. Os filhos contra os pais também. Os filhos contra os pais. E aí tem uma diversidade familiar muito grande. Tem famílias grandes que moram todo mundo ali ao mesmo tempo vivenciando a problemática de cada um. Então, muitas vezes a gente recebe na família um espírito mais justo, aquele que tem que consegue se fazer equilibrar ali mais ou menos a família. Acontece muito que quando esse espírito desencarna, as coisas desandam, enfim. Eu acho que buscar esse entendimento é fundamental, né? É essencial. E aí ele fala também que mesmo tendo esse acerto de contas, entre aspas, né, desses reencontros, a responsabilidade maior é do ser ali, de cada um. Então achei interessante, cada espírito é responsável pelo próprio destino. E ninguém, senão ele próprio, dispõe dos meios para modificar a trajetória. Então, embora haja necessidade desse acompanhamento, dessa assistência, desse cuidado dos genitores,
Mas tanto eles como esses filhos que vêm, cada indivíduo tem sua responsabilidade. E também a família, que o filho tem essa consciência, que os pais não têm essa consciência. Né? São os pais, são os genitores, mas não têm essa consciência. Então os filhos, eles vêm em favor deles. É ele que vai questionar os pais, é que vai dar o exemplo, né? Ele tem essa configuração que eu acho importante. E aí você falando anteriormente, né, dessa dificuldade de entendimento, às vezes a gente fica se questionando quando a gente não tem uma base, quando a gente não tem nenhum tipo de leitura, de conhecimento para nos agarrarmos ou de alguma maneira nos ajudar. Dentro da minha família eu tenho um irmão adotivo, ele é muito mais velho do que eu, que na realidade ele é sobrinho da minha mãe. Então o pai, antes de morrer, pediu para ela tomar de conta dele. E aí eu tive uma infância e uma adolescência frustrada no sentido de desejar que ele me amasse. Por eu ser mais nova, então eu tenho lembranças, memórias muito ruins, porque eu idealizava, eu assistia um filme, eu assistia uma novela, aí eu via aquele negócio do irmão protetor, e aí eu sonhava com aquilo, então eu vivia atrás dele, que eu lembro. Aí teve um dia que eu resolvi me distanciar, porque não adiantava. E eu sofri muito nessa relação, porque ele não de bater, mas de verbalizar um sentimento muito ruim que ele tinha e tem por mim. Ele tinha e tem. E aí foi muito difícil para mim, por eu crescer e sonhar com algo e buscar esse algo que não vinha. E não tinha compreensão do porquê, né? E não tinha compreensão do porquê. E não é que a compreensão, a gente entendendo, nos aprofundando nessas relações, elas vão tirar da gente essa... Mas ameniza. Porque a gente sabe que, poxa, não é possível. O que foi que eu fiz? Porque antes eu me perguntava, o que foi que eu fiz com uma pessoa ter um sentimento tão ruim em relação a mim? A ponto de um dia eu assisti uma cena de uma novela, em que logo no início da novela tinha uma cena de dois irmãos num penhasco e o irmão teve tanta raiva da irmã que passou na cabeça dele empurrá-la do penhasco. E aquela cena eu me identifiquei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que o meu irmão faria isso, em ação mesmo. Porque era uma sensação muito ruim. Mas qual é a explicação para isso? Os meus pais me criaram, tentaram nas suas condições muito precárias, mas faziam de tudo por ele e ele tinha uma revolta dentro dele. Tinha uma desconsideração, uma não gratidão a eles, que duplicava ou triplicava em mim. E aí eu me questionava, por que disso? Por que Mas olha a vida, né? Ele fica sem o genitor e é entregue a um grupo familiar que ele não iria naturalmente por escolha. E com certeza era o momento dele vivenciar uma experiência, uma aproximação, um perdão, algo dessa natureza, né? Porque assim, nada acontece por acaso. Quando a criatura de repente sai do seu lar
da sua família, com necessidade extrema, e entrega a um outro lá, essa criatura com certeza ela não está sendo jogada ao léu por Deus, não. Ela está indo para o ambiente certo, necessário. E vamos dizer que a problemática dele tenha começado naquela fase da idade dele, então naquela fase o processo inicia ali também, da junção, para estar juntos. Porque assim, o que eu tenho lido na doutrina, o que eu tenho entendido é o seguinte, que muitas vezes um espírito pode até passar pela encarnação como ele está passando, sem esse aproveitamento. E a gente acha que não foi feito nada. Mas esse espírito pode desencarnar e refletir no mundo espiritual sobre a convivência que ele teve. A oportunidade que ele teve, se ele tinha mágoa, se ele tinha ressentimento de um passado, onde ele foi maltratado, onde ele foi... Dessa vez ele não foi, ele foi aceito. Ele foi recebido com carinho, ele foi cuidado, ele foi isso, ele foi aquilo. Então isso já muda a memória do espírito. Já modifica a memória. Pode ser que numa próxima vez ele já chegue mais próximo de você. Mas a gente não pode querer que assim, não é porque eu reencarnei, eu não me lembro que agora pronto, eu chego aqui e é só amor. Não, o espírito lembra. Ele não lembra conscientemente, mas o espírito sente a energia daqueles que estão ali. E é como se dissesse assim, não quero me aproximar deles. Por quê? Porque a memória dele é o passado, que é o que ele está trazendo. Ele está aqui para formar uma nova memória nessa encarnação. Quando ele desencarnar, a memória que ele vai ter não é a do passado, é a que ele viveu aqui. Isso é importante a gente, mesmo que não entenda, mas tentar viver da melhor forma possível, né? Sim. É bem delicado essas questões, porque a gente encontra, imagina a pessoa que não tem nada para explicar, para tentar a gente pegar algo e ter ali uma possibilidade para se agarrar naquilo ali. Eu lembro, Vera, de um atendimento paterno que eu fiz, isso tem mais de 20 anos. Nunca esqueci dessa conversa que eu tive com essa mãe. Que ela dizia o seguinte, que o sonho dela era ter um filho e não conseguia engravidar. E ela tentou de todas as maneiras, fez mil tratamentos, mil coisas, não conseguia engravidar. Então, quando ela engravidou, era, sabe, a realização do sonho dela. Ela preparou tudo da melhor maneira possível, ela tinha condições, ela organizou, sabe, coisa... Não sabia o sexo ainda, mas quando veio foi uma menina, e era coisa de princesa mesmo e tudo mais. E ela disse que uma coisa ela não entendeu, porque ela desejava tanto aquela criança, e a menina quando nasceu não gostava dela. Mas não é quando cresceu, não, era bebezinha mesmo, recém-nascida. A menina, porque você imagina uma criança rejeitar mamar, que é instintivo. A criança não mamava, ela não tinha quem fizesse. Gritava de fome quando botava nela, ela não aceitava de jeito nenhum. Então ela foi amamentada por uma vizinha que estava amamentando um filho. E ela dizia, no braço do meu marido, quando ele pega, ela se cala. Quando ela chega no meu, parece que eu tenho fogo e espinho nas mãos. Ela não aceita. Ela mãe. E ela conversando comigo, e daqui a pouco ela começou a chorar. E disse, o pior é que eu também não gosto dela. Como é que pode? Se eu esperei tanto, se eu desejei tanto, era tudo que eu queria na minha vida. Aí nós vamos conversar sobre reencarnação, para ela entender. Aquele espírito que estava chegando, a oportunidade, o trabalho que ela ia ter, mas que ela poderia conquistar e tudo mais. Então, para quem não entende, é muito difícil. Como é que você vai entender um bebê que rejeita o alimento? Se é tão instintivo, é tão natural, né? Ele busca ali naturalmente. Então, assim, não é que a criatura se lembre exatamente, fez isso, fez aquilo comigo. Mas a memória que fica é do espírito. O espírito sabe quem são aquelas pessoas. Então, ele não quer aproximação, ele não quer aceitar coisas dessa natureza.
E aí, para os pais entenderem isso, quando acontece, muitos se envergonham de dizer que não gostam do filho, muitos filhos se envergonham de dizer que não gostam dos pais, e tem aqueles que demonstram claramente. Tem outros que abandonam mesmo, não querem nem ver. Não tem situações em que você ouve falar que se mata um recém-nascido, se sufoca um recém-nascido dos pais. Qual é a memória desse espírito nessa hora? Então é complicado. Essa memóriazinha que a Joana iniciou falando é um negócio sério. Para as nossas encarnações, para a gente atentar o que a gente está fazendo aqui agora. E aí a gente vê também histórias diferentes, felizes. Ah, graças a Deus que A gente vê histórias felizes. Ainda há pouco eu estava lendo um dos BBBs, né? Um rapaz que saiu. E a história dele é muito interessante. Ele foi adotado com 18 anos. E a mãe biológica tentou abortá-lo muitas vezes. E ela não conseguiu. E ele cresceu rejeitado. Muito rejeitado. E aí, com 18 anos, essa mulher, que é pastora, o encontrou. Um encontro assim, ela simplesmente se apaixonou por ele. E ele pediu para ela adotá-lo. E ali foi um amor que surgiu entre os dois, de mãe e filho. Que também não é por acaso. E aí ela começou, mesmo sem ter tantas condições, o levou. Os filhos foram contra, a irmã dela foi contra. Dias depois, um tempinho depois, ela tinha 4 filhos pequenos. Foi descoberto que ele usava drogas. Mas o sentimento entre os dois de querer um ao outro foi tão imenso, tão grande, que ele se ajoelhou e disse que não ia mais botar droga na boca dele, dali em diante. E não colocou. Então a gente vê essas histórias também do lado favorável daquele grupo familiar. Né? Um encontro que a família biológica não teve esse equilíbrio, esse encontro saudável, reencontro saudável. Aí outras pessoas, né, que a gente tem um porquê lá atrás, se reencontra e surge ali um sentimento, desenvolve-se um sentimento de amor capaz de mudar vidas. É porque só o amor consegue mudar. São situações muito que nos faz percebermos que tem uma história lá atrás, mas que a gente tem que se preocupar muito e tentar buscar os nossos meios, as nossas estratégias de lidar com o nosso presente, porque a gente está aqui no momento. O momento é esse. Não é o ontem, nem é o amanhã, é o hoje. Esse aqui é o momento. E aqui, Vera, tem um textozinho que eu grifei que eu achei interessante, eu vou começar para você comentar. Que ele fala dos filhos que não alcançam o patamar que foi programado. Eu entendi aqui programado pela família, né? A família idealizou isso para ele, mas ele não consegue alcançar aquilo ali. Isso muitas vezes é motivo de frustração da família. Eu achei bem interessante aqui a colocação que ela faz, passando para você seguir. Sim, exatamente. Eu acredito que esse entendimento também é necessário, né? Porque às vezes se espera algo, né? Se coloca expectativas nessas relações e não saem como esperado, mas não significa que houve um fracasso. Mas eu acho que o esperado aí é aquela visão materialista, né? É você não ter a ideia de que
Existe um projeto reencarnatório. Que nem todo mundo encarna numa família de médico para ser todo mundo médico, cada um traz o seu projeto. E muitas vezes, para aquele espírito, o mais importante não vai ser esse fator financeiro, não vai ser a questão do poder, não vai ser nada disso. O importante para ele é uma outra coisa. E que ele vai em busca, o importante é que ele seja feliz. E muitas vezes a família não entende. Porque a gente está falando de um tipo de valores, e aí a Joana traz essa percepção que muitas famílias têm, são outros valores, os valores materialistas. E como a Galinha falou, você acaba jogando uma carga excessiva nos filhos, né? E hoje você vê muitos problemas, por exemplo, nas escolas, porque criam expectativas, estabelecem metas, né? Acabam que você vai chegar a ser médico, você vai chegar a ser isso, você vai chegar a ser aquilo. Mas esses valores, infelizmente, são valores externos, impostos pela sociedade. Ou seja, você conversou, você percebeu a tendência, o que seu filho, sua filha mais se familiariza, mais tem interesse, né? Não existe esse cuidado, essa coisa mais humana. Existe essa necessidade de mostrar para a sociedade que o seu filho é bom, que o seu filho é isso. Então, o que a gente vê hoje nas escolas são crianças ansiosas, depressivas. A própria escola nivela o estudo, né? Como se todos fossem iguais, como se todos tivessem a mesma condição, a mesma capacidade e tudo mais. E ou você chegar naquele patamar, você está. E aí há uma verdadeira tormento. A criança, o adolescente, às vezes o sofrimento que é isso, essa pressão causa, às vezes vem um adoecimento como consequência. E a gente vê, eu sou muito crítica em relação, hoje, esse modelo da escola em que as imagens daquelas crianças, daqueles jovens, são colocadas em evidência, os professores depositam expectativas naquele aluno X. Eu sei que eu tenho uma amiga. As próprias escolas hoje, elas querem porque querem um aluno. E aí, representar a escola e dizer, nós somos bons, olha aqui o aluno. E ele é o produto. Então, ele se torna um produto. Então, ele se sente ruim quando ele não está ali naquele quadro dos melhores. Dos melhores em quê? E aí, eu tenho uma amiga, né, que ela passou por todo esse sofrimento, porque ela era muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela era muito tímida. E ao mesmo tempo, com o decorrer do tempo, à medida que ela cresceu, ela percebeu que ela buscava durante toda a vida dela, ser vista, ser aprovada pelo meio, principalmente quando ela estudava. Os professores, ela tinha essa necessidade, mas ao mesmo tempo ela sofria, porque, um exemplo, o professor passava por ela e dizia assim, olha, tá chegando, olha lá, te cobrando. Então ela viveu nessa tensão a vida toda. Ela só foi entender, ela só foi compreender depois de adulta. Eu tenho uma neta que ela estudava em Teresina no colégio, ela era tida como uma das melhores do colégio. E ela se frustrou quando ela se viu escolhida um grupo da escola para estudar, acelerar o processo, mais ainda do que o que ela já estudava, porque a escola precisava demonstrar, vamos dizer assim, alguma coisa, e eles eram mesmo, sabe aquele batalhão a serviço da escola que ia se tornar? E ela entrou num processo que ela passou um tempo que ela disse que não ia mais estudar. Uma menina que adorava estudar,
que tirava as melhores notas na escola. O colégio era puxado mesmo. E os professores acharam pouco. Então, os melhores foram retirados para serem melhores ainda, para tirar mais deles ainda. E isso fez com que ela se frustrasse com a escola e dissesse: não quero mais estudar. Ainda bem que os pais entenderam, deixaram, porque viram que ela estava adoecendo. Aí a Joana fala que na natureza que tem sentido. E para toda ação existe uma reação. E inicialmente eu falei sobre a lucidez, que a gente percebe que muitas famílias não têm. E a gente está falando de uma família materialista. Uma família que tem ali os pais presos no dia a dia, presos nos valores materialistas, e de repente vê o filho adoecido. Né? Então, e aí? Aproveitar o momento, refletir um pouco. Será que esses valores, eles são valores que vai fazer com que o seu filho cresça, com que cada um da família cresça? Esses valores estão adoecendo o seu filho? Ou ele está se tornando uma pessoa saudável? Né? Então, a espiritualidade, ela sempre está permitindo que, mesmo aqueles que não têm valores mais humanizados, espiritualizados, etc., tenham a oportunidade de refletir. Então, uma situação dessa é uma situação que, teoricamente, provoca reflexão. A gente sabe que em muitas situações não, piora, enfim, talvez sejam sinais, e aquele sinal não seja o suficiente, né? E aí a dor ela aumenta, e a gente vai, no final das contas, a gente vai refletir, né? Qual o poder que a dor tem? Ela é educativa, desde que eu entenda que eu quero aprender com isso, eu não vou permitir que meu filho adoeça, né? Então, existem muitas situações onde o pai e a mãe caem em si, e o pessoal está demais, não vamos, né? Vamos refletir, vamos repensar esses valores, aquilo que a gente está impondo às Quantos crianças. jovens que tiraram a vida? Sim. Né? Em escolas e situações assim. Sim. O que está por trás de tudo isso? São as memórias que são criadas, e a gente pode entender isso como uma coisa ruim, né? Ou a gente pode entender isso como uma oportunidade de refazimento, né? de dar um passo mais seguro, né? De organizar, como é que diz? Realinhar ali seus objetivos. Né? Tem uma fala da Joana bem aqui que ela diz: ninguém é capaz de ultrapassar os próprios limites. Ninguém. Qual é o meu limite? Só eu que sei. Se fala que cada espírito possui a sua própria visão em torno da autorrealização. E é isso que muitas vezes é negado. Ou a pessoa não tem uma força, ela não conseguiu ainda desenvolver essa autonomia para poder ela quebrar isso. Essa minha mesma amiga, que passou por momentos muito difíceis, desde criança, adolescência, dentro da faculdade, e aí eu digo para ela muito, aquele momento foi um divisor de águas na sua vida. Ela passou no mestrado. Só que ela passou, não era uma coisa que ela queria, assim, sabe? O desejo dela era passar no concurso público. E aí ela passou no mestrado, ela começou a fazer o mestrado e trabalhando. E ela viu que ela não estava dando conta daquilo ali. Mas ela ficou com aquele receio lá da criança, da adolescente, que como todos colocavam dentro da faculdade, tinha uma percepção dela assim, nós estamos nela. Ela se viu uma decisão difícil de deixar mesmo.
querer deixar o mestrado. E ela conseguiu, ela deixou. Aí o que foi que aconteceu? Aquele grupo que é para acolher de professores dentro da faculdade, que são os produtos também, sempre, dificilmente há essa relação de amor, de cuidado, de fato, se revoltaram contra ela. Porque ficou sujo. É como se fosse porque você escolhe orientador, você escolhe tal, e aí quando um aluno deixa, é como se o currículo acontecesse daquele professor, acontecesse algo, ele se achasse, poxa, um aluno desistiu e tal, e falaram coisas ruins para ela. Uma relação que era assim, aparentemente amistosa, de afeto, se transformou. Porque na realidade estavam vendo como um produto. E ela desistiu, e eu disse na época, ela ficou bem, ela não se arrependeu. E hoje ela é concursada, está estabilizada, ganhando bem. E bem com ela mesma. Mas foi um processo difícil. Então, às vezes, quando a gente não tem ainda esse amadurecimento, de olhar para a gente se submete a situações que vai causar uma dor imensa, um adoecimento. Mas eu tenho a impressão, Vera, que se tivesse havido um acolhimento, ela teria levado adiante com auxílio. Quer dizer, ninguém auxiliou antes que achava que ela não precisava. Quando ela precisou, todo mundo deu com os pés, como quem diz assim. Mas eu tenho a impressão que se esse grupo tivesse vindo em amparo, em fortalecimento, em ajuda, talvez ela tivesse ido um pouco mais adiante. Mas o que importa é que ela está feliz. Isso é o que importa. Não é voltar para atender ao grupo também. Mas eu digo assim, que às vezes as pessoas se obrigam a tomar determinadas atitudes, porque assim, são situações momentâneas, são aprendizados importantes, que depois a pessoa podia tocar a vida como quisesse, né? E muitas vezes as pessoas desistem justamente por isso. Ou são cobradas demais, ou então são, sabe, relegadas aí, não é aquilo que eu pensei, também não serve mais nada e pronto. Então, eu acho que falta, assim, muitas vezes esse amparo, esse grupo ali dá um apoio, né? Até para a pessoa se sentir se realmente seria o caso, né? O Dalai Lama, na época, anos atrás, eu vi uma coisa muito interessante. Ele disse que as escolas, elas se preocupam com ensinamentos de letras, de palavras, de leitura, mas não se preocupava com o amor, com a relação do amor, com o amor. E eu achei muito interessante isso, porque a gente está falando de família, mas os outros contextos, os outros lugares que nos encontramos, também é para ter esse amor em exercício. A família é o começo, é o início, mas no ambiente de trabalho, no ambiente na escola, todos os ambientes, dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, esse amparo às pessoas e que muitas vezes não acontece. Né? Há essa necessidade de fato de acontecer esse exercício do amor. Naquele dia, no programa, eu falei sobre uma passagem do livro do André Luiz, que existiu, que eu não lembro. Está aqui, inclusive. Eu achei tão interessante sobre os discursos, muitos discursos, e fiquem à vontade para falar enquanto eu acho.
Que eu achei muito interessante. Sobre essa questão de mestrado e doutorado, esse estágio da educação ele é um pouco de estrito senso, né? Ele não é muito assim, sensível, né? No sentido de ser humanizado. Existem muitos relatos, muitos alunos que adoecem por conta da pressão, a cobrança de produção. Então, para a instituição, a forma de como esses programas eles são organizados faz com que, por exemplo, se um aluno que inicia um programa que é ruim para a instituição, é ruim para o orientador, porque existe uma série de benefícios, inclusive, que as instituições e os orientadores recebem, por conta de manter esse aluno no ciclo, né? Se for mestrado, no máximo 2 anos, se for doutorado, no máximo 4 anos. Então, quando a gente diz isso, que o aluno entra em 2 anos sai, o doutorando entra em 4 anos sai. Então, quando você sai desse tempo, evade, isso é ruim. Só que é um momento da vida acadêmica realmente de muita pressão, né? E acontece o adoecimento, etc., porque você tem que cumprir regras, critérios, etc., que o programa exige de você. E a abordagem, normalmente, né, infelizmente, ela não é uma abordagem humanizada, onde você tem um orientador e um orientando. Você tem um orientador e vários orientandos, e o tratamento é como se todo mundo fosse tudo igual, produzisse da mesma forma, tivesse a mesma facilidade para entregar aquilo que o programa espera que um aluno ele entregue. E para as pessoas que chegam e que têm alguma dificuldade ou que se percebem, não é que eu queria, né? Não encontro um ambiente propício para repensar, não encontro um ambiente propício para terminar. Ao contrário, você vê pessoas entrando preparadas, mas que terminam o mestrado e dizem assim: Deus me livre fazer um doutorado. Então, é bem complicado mesmo. Você encontrou, Vera? Encontrei, que é do Missionários da Luz, que diz assim: é muito lenta a difícil transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Entre os homens, nesse sentido, há sempre um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, é essa necessidade que a gente tem de fazer, de nos envolvermos numa relação de afetividade, de amor, de respeito, dentro do seio familiar. Tem uma questão aqui, Vera, que nós estamos em cima da hora, mas eu acho que é interessante a gente falar. Que ele fala aqui dos espíritos que têm um comportamento rebelde, que são espíritos que muitas vezes já vêm de existências viciosas, comprometidos com o erro, com o crime, com a desolação. E isso muitas vezes chega num lar onde as pessoas têm uma certa harmonia e não conseguem dar conta desse espírito, né? E aqui ela coloca justamente que o patrimônio de amor e de ternura que ora lhe é oferecido ficará adormecido e ressurgirá em germe oportunamente noutra existência, alimentando a esperança, estimulando ao avanço e encorajando nas dificuldades. Então são espíritos que vêm com uma trajetória tão pesada que não é assim, chegou, encontrei um ambiente propício, muito amor, muito carinho, já mudei. Eles têm dificuldade. Eles têm ainda, magneticamente, eles são muito ligados ao passado. As memórias deles do passado são doentias mesmo. Então, aquilo que ele recebe, aquele carinho, aquele afeto, aquela dedicação, tudo isso, muitas vezes, que é como a história que eu falei do seu familiar, vai frutificar em outra existência.
que ele recebeu, porque é a memória agora que ele vai levar. Se ele vem desse passado de viciação, de erro, de viciamento com crime, com nenhuma coisa, e ele passa a existência com carinho, com amor, com zelo, com cuidado, embora ele não dê nenhuma importância nisso, mas essa memória vai ficar registrada nele. E é o que vai fazer com que ele, muitas vezes, no mundo espiritual, na figura, ela já fala sobre isso. E quando os pais fizeram tudo o que deviam ter feito e não teve sucesso, não se preocupe não. Não foi perdido de maneira nenhuma o trabalho desses pais. Esse filho vai refletir no mundo espiritual. Qual a situação dessa sua amiga que ela teve a força para desistir do mestrado, uma vez que ela estava crescendo com essa situação? E qual foi a reação que compõe a instituição? Foi de reflexão? Por que ela está saindo? O que a gente poderia melhorar? Não é? Quais são as ações que colaborou para ela ter saído? Não, foi de terceirizar a culpa. Ah, mas porque você é fraca. Eu estou só fazendo uma analogia, não é que aconteceu com isso, né? Mas assim, a situação foi outra. Mas existem situações, por exemplo, que como ela teve a coragem de viver a vida dela, dizer assim, não vou continuar porque está mais crescendo, existem as pessoas que, por exemplo, não suicídio. Sim. Porque houve de um orientador que você não serve para fazer isso, você não sabe escrever. Então até essas situações, elas são importantes para que naquele ambiente já provoque uma reflexão. Né? É claro que a gente não quer que esse tipo de situação aconteça, mas a memória que a Joana fala, que você carrega, não é só desse primeiro grupo familiar, mas são dos outros grupos, como todo mundo aqui colocou, na escola, né? Merece essa reflexão. Mas até que ponto as pessoas que estão na escola vão refletir a atitude de uma criança que se joga dentro da escola, tentando suicídio, né? Não, vai buscar justificativas da criança, na família da criança, ou vai olhar para dentro das suas práticas, das suas metodologias, né? Até que ponto a universidade ela vai fazer essa reflexão mais justa, né? Então, assim, e todos os outros, né? Até que ponto uma igreja vai fazer, um centro espírita vai fazer uma reflexão sobre uma situação, por exemplo, que aconteceu dentro do seu local, né? Então, essas memórias que são provocadas, elas não só vão influenciar ali dentro do seu grupo mais limitado, que é o seu primeiro grupo, que é a família, mas também dentro de grupos sociais onde a gente percebe esse tipo de comportamento, de valores outros, né? que não do acolhimento, do amparo, né? De valores mais humanos. É isso. Fala aqui do êxito de uma constelação familiar, que pode ser medido pelos resultados de união e amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem, mesmo quando cada membro avança no rumo do seu destino. Achei interessante essa colocação, nada se perde em a natureza. Especialmente no que se diz respeito ao investimento do amor, exatamente o que você disse anteriormente, ainda há pouco. Que por mais que não tenhamos os resultados imediatos, pode ser a médio, longo, distante prazo. E isso é que a gente é muito imediato. Que nós gostaríamos mesmo que nós fizéssemos algo e tivéssemos o resultado de imediato. E as coisas não são assim. E entender isso, às vezes, antes de entendermos, se entendermos, leva a um sofrimento imenso. Concluímos a obra Constelação Familiar, concluímos entre aspas, né? Porque se a gente começar tudo de novo, a gente vai ver que não entendeu foi nada
que tenha muita coisa para ser entendida, para ser compreendida, para ser estudada. Mas assim, fizemos capítulo a capítulo algumas reflexões. No próximo domingo a gente vai se unir aqui justamente para conversar sobre a obra, fazer uma análise em cada um do que realmente foi importante. No outro momento, quem sabe, a gente volta a estudar novamente essa obra, Muito bom. porque ela é muito boa. Mas, por enquanto, nós estamos encerrando o estudo de hoje. Agradecendo a companhia de todos que vão assistir esse vídeo, aos amigos aqui que vieram, aqueles que não puderam estar por necessidades outras, mas, graças a Deus, concluímos a nossa tarefa de hoje. Eu vou pedir para a Vera fazer a prece final. Então, nesse momento, gratos, nos encontramos por essa oportunidade que estamos tendo de aprendermos, de nos aprofundarmos nas dificuldades que encontramos, principalmente dentro do ser familiar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Mestre Jesus, Espírito de Luz, Maria Santíssima, que nos dê a assistência necessária para podermos nos melhorarmos a cada dia e contribuirmos com a evolução espiritual nossa e dos nossos irmãos. Que assim seja.